Você é um ramo frutífero? No capítulo 49, chegou o grande momento. Jacó reuniu todos os seus filhos para dar a bênção designada a cada um deles. Porém, no capítulo 48, nós veremos que Jacó já deu suas bênçãos a José e os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, porque vimos que para ele José é o seu primogênito, filho amado, precioso e obediente, fiel a Deus, que em toda a sua jornada foi irrepreensível, de caráter íntegro, um homem temente a Deus, um homem que não negociou princípios e valores, nem para encontrar vantagens e favores, nem mesmo por causa das perseguições e injustiças. Um homem que não se deixou subornar. José foi fiel a Deus, foi fiel a seu pai, fiel a seu patrão, foi fiel na fartura e fiel na escassez. Esse capítulo será dedicado inteiramente para distribuir as bênçãos a cada um de seus filhos. E quando chega em José, Jacó faz uma declaração, um discurso emocionante de um filho que foi exemplo para todos. Rúben, você é o meu primogênito. Nasceu da minha força, na época do meu vigor, da minha juventude, mas não será o mais excelente. Imagina Rúben ouvindo essa declaração linda do pai e depois ouvir que ele não será o mais excelente, porque o excelente era José. Lembra que Rúben, no capítulo 35, versículo 22, deitou-se com a concubina de seu pai e lá atrás ele ficou sabendo e guardou para ele? Aqui, no momento de abençoá-lo, ele se lembra que foi desonrado por ele no momento em que ele subiu à sua cama. Simeão e Levi serão divididos e espalhados, lembrando que Simeão e Levi são irmãos de pai e mãe. E Jacó se lembra também do episódio em que eles usam suas espadas para matar todos os homens da cidade de Siquém. Judá, a bênção que vai sobre ele é extremamente importante, porque aponta para o Messias. Ele é comparado ao leão novo e diz: o cetro não se apartará de Judá, até que venha aquele a quem ele pertence, até que venha o Messias. Zebulon aproveitará da abundância dos mares, farão comércio entre os 2 mares e irá se enriquecer. Issacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos. Ele é forte, mas preferem pagar impostos do que fazer guerras. Por isso que Jacó lhe diz que eles se submeterão a trabalho esforçado, pois se curvará seus ombros aos fardos. Dan julgará o seu povo, será uma serpente, uma víbora, e espera no Senhor, espera a tua libertação. Gade, uma tropa o atacará, mas no fim ele vencerá. Asser, sua mesa terá fartura, dará delícias reais, fala da prosperidade da tribo. Naphtali, uma gazela solta, fala de agilidade da tribo e de palavras formosas, fala da eloquência, da facilidade de fazer poemas. Agora chegou em José, e Jacó diz: você é um ramo frutífero, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Que declaração maravilhosa! Em primeiro lugar, José é um ramo frutífero. Quantas pessoas passam pela vida sem produzir frutos nenhum? Ou se produzem, não produzem frutos doces e abençoadores. Pelo contrário, produzem frutos amargos, não deixando um legado negativo. José foi uma bênção em sua casa, no seu trabalho. Ele foi bênção quando estava na prisão, uma prisão injusta, diga-se de passagem. Ele foi uma bênção quando subiu ao poder para governar, porque ele apontou soluções claras e seguras para um problema que se abateria sobre o império egípcio.
e sobre todas as nações vizinhas. Um homem que tinha o temor de Deus, tinha ética inabalável. Quando Jacó diz que ele é uma árvore frutífera junto à fonte, essa fonte é Deus. O que me faz refletir no versículo 3 dos Salmos 1. O justo é como uma árvore plantada à beira das águas, e que no devido tempo dá seu fruto, e que mesmo em tempo de sequidão ele dá frutos doces. E ele continua dizendo que José é um ramo frutífero e os seus galhos se estendem pelos muros. Sabe o que significa isso? Que José não era bênção só para um grupo limitado. Ele era bênção para fora dos portões. Ele era uma bênção para o mundo. Qual tem sido as muralhas de sua vida que te impede de ser bênçãos na vida das pessoas? Quais são as barreiras que estão impedindo de você prosperar? Qual o muro que está bloqueando os teus sonhos a se tornar realidade? E Jacó, nos versículos 23 até 26, continua distribuindo lindas bênçãos para José. Vamos ler? José, você é uma árvore frutífera, a árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão poderosa de Jacó, do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repouse sobre a sua cabeça, sobre a fronte daquele que foi separado dentre os seus irmãos. Que lindo, que lindo. Para Benjamim ele disse, você é um lobo que despedaça. E em Deuteronômio 3:12, nós veremos que José o chama de o amado do Senhor. E assim estão firmados as 12 tribos de Israel. Jacó então morreu e fez um último pedido, que ele fosse sepultado junto aos seus antepassados na caverna do campo de Macpela, em Canaã, campo que Abraão comprou como propriedade para a sepultura. José cumpriu o voto feito a seu pai e o levou embalsamado para ser sepultado em Canaã. Ele viveu o seu momento de luto. Ele viveu mais um momento na Bíblia que vejo a necessidade de viver o luto, a dor. José sofreu e sofreu muito. Se jogou e beijou o rosto do seu pai. E os seus irmãos, nesse momento, depois do sepultamento do seu pai, ficaram preocupados que José fosse vingar-se deles e se prostraram novamente a seus pés e mais uma vez são surpreendidos com a bondade e a generosidade de José. José diz, não tenham medo, não estou no lugar de Deus. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bênção para a preservação da vida de muita gente. Essa era a certeza que sempre ele carregou consigo por todo esse tempo. Ele sempre pôde ver as mãos de Deus te guiando. A vida de José era um tipo daquele que viria mais tarde, 2000 anos depois, o Salvador do mundo, aquele que abriu o celeiro da graça para alimentar os famintos com o pão da vida, com a própria vida eterna. Que plano glorioso! José viveu 110 anos, sendo fiel a todos. Ele soube pagar o mal com o bem, e Deus o conduziu em triunfo. Eu tenho certeza que valeu a pena viver na presença de Deus. Valeu a pena ele viver para a glória de Deus. E antes de morrer, ele profetiza no versículo 24 do capítulo 50. Ele faz a seguinte profecia. Antes de morrer, José disse a seus irmãos, eu estou à beira da morte,
mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e o tirará desta terra, levando-as para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E aí ele faz um pedido, que José fez os filhos de Israel lhe prestarem o juramento, dizendo-lhe: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E isso nós veremos se cumprir quando, lá em Êxodo 13:19, quando Moisés leva os ossos dele do Egito para Canaã. E assim concluímos o livro maravilhoso de Gênesis, um livro que o tempo todo está falando de Jesus. Ele fala do princípio de todas as coisas. E para você que esteve comigo nesses 50 capítulos de Gênesis, e esses últimos capítulos nos prepara para embarcarmos no livro maravilhoso de Êxodo.